tarde. Nós fazemos parte da Clínica Fenomenológica de Demandas Contemporâneas, Liga Acadêmica da Unicap, e decidimos apresentar um resumo expandido, dando luz às questões da maternagem em situação de extrema pobreza. Demos o título do nosso trabalho de A Maternagem em Situação de Extrema Pobreza, Modos de Cuidar a partir da Clínica Psicológica, por Serena Carneiro, Lorena Correia, Maria Alice Souza, Priscila Barreto, Heloísa Maria Dantas e Elisa Rafaela Neves. Boa tarde. Começando a apresentar o nosso trabalho, né? A gente vai apresentar primeiro o projeto que a gente faz parte, né? Que é a Liga da Clínica Fenomenológica e Demandas Contemporâneas, né? Ela busca refletir e problematizar, através da perspectiva da fenomenologia hermenêutica, a lógica tecnicista e resolutiva de um fazer clínico. Um dos nossos campos de atuação é a ONG Fitness da Periferia, onde a gente oferece atendimentos para mulheres e crianças na comunidade de Peixinhos, que é bairro da cidade de Olinda. Lá a gente oferta uma escuta ampla e atenta às demandas junto a mulheres e crianças em situação de extrema pobreza e violência. Nesses encontros acabaram se destacando para a gente relatos de mulheres sobrecarregadas, onde a gente conseguiu ver uma sobrecarga devido à dupla jornada de trabalho, ou seja, uma jornada de trabalho formal e uma jornada de trabalho doméstica, onde essas mulheres eram geralmente as cuidadoras principais com responsabilidade por cuidado com seus filhos e netos, por exemplo. A partir desse contexto, a gente se inquietou, né, e começou a se questionar como é que a gente poderia oferecer cuidado para essas mulheres que estavam sendo invisibilizadas e restritas à tarefa de cuidado e não de ser cuidada. E em torno desse questionamento, a gente norteou o nosso trabalho. Nesse sentido, né, a gente trouxe a metodologia a partir dos diários de bordo. Os diários de bordo são ferramentas que a gente usa no nosso fazer clínico, né, para denunciar as nossas angústias através a partir dos relatos e acompanhamentos que a gente faz. Né? E aí, a partir desses diários de bordo, nós observamos como estavam as condições de possibilidade dessas mães para conseguir cuidar desses filhos e de si mesmas, a partir de contextos de desumanização e pensando no nosso papel junto a elas para tecer sentido acerca do modo em que elas cuidam de si e como elas cuidam de seu ser mãe junto a esses filhos. E aí, pensando a maternagem, a gente pensou que ela se refere ao ato de cuidar e estabelecer um vínculo afetivo com a criança, que pode ser realizado não apenas pela mãe, mas também por outros cuidadores, como pais, avós, tios, e familiares adotivos, né? E a gente percebeu que esse cuidado estava sendo muito atravessado por diversas violências, violência de gênero, de classe e de raça, e violências contínuas que estavam sendo normalizadas no dia a dia, né, dessas mães. E percebemos que o acesso, né, ao atendimento psicológico em territórios historicamente marcados pela exclusão precisa ser compreendido como um direito ao acesso à saúde e ao acesso ao cuidado. E, a partir disso, a gente trouxe o conceito, né, de Hannah Arendt de banalidade do mal, onde ela fala que o modo, né, a banalidade do mal seria o modo pelo qual o mal se torna parte do cotidiano, naturalizado e repetido sem reflexão. Tal banalidade é uma das ferramentas do racismo, da violência de gênero e de classe, entre outros. Consequentemente, aparece, né, nas violências diárias e acabam se passando desapercebidas ou justificadas socialmente, né, por causa da sua frequência. E no contexto do atendimento que a gente trouxe, né, no diário de bordo, a gente observou violências verbais e emocionais direcionadas às mulheres, muitas vezes mascaradas de brincadeiras ou xingamentos, que exemplificam bem essa banalização do mal. O cotidiano violento, ele para de ser percebido como uma exceção e passa a se constituir como norma, instaurando uma lógica de naturalização que acaba perpetuando a manutenção e a permanência da violação de direitos. Nesse sentido, a partir disso fez muito sentido trazer as questões das violências acerca do modo de ser mãe dessas mulheres, visto que nos relatos de experiência, o modo como essas mulheres são desumanizadas constantemente veio afetando o modo de ser mãe, de cuidado de si e consigo, e o modo de cuidado com o outro, e com os seus filhos, ou com os seus netos, em caso de avós, constantemente.
em um dos casos, uma avó mora com o seu filho e esse filho possui outros filhos, que também moram na mesma casa. Esse pai negligenciou a responsabilidade de cuidado com os seus filhos. E essa avó assumiu a posição de cuidado dos filhos, se responsabilizando integralmente pelo cuidado dessas crianças. E, a partir disso, se estabeleceu uma violência, nessa casa, e foi normalizado que esta avó é a cuidadora desses filhos. Para além dessa violência, o próprio filho a violenta, tanto fisicamente quanto verbalmente, e e acabou se sentindo como uma singularidade que não é digna de ter acesso a esse cuidado, esse momento de cuidar de si, e a, a compreende apenas como uma existência delegada apenas à função de cuidar de seus filhos. E a partir disso, pensamos cuidado também na perspectiva de Heidegger, em que cuidado implica na constante tarefa de ter de ser si mesmo o tempo todo. E tendo de ser si mesmo o tempo todo, esse ser precisa se decidir ao tempo todo o seu modo de ser no mundo. E a partir disso, a gente pensa na nossa clínica psicológica, pensando junto a essa mãe, modos possíveis é, de cuidar de si e de seus filhos ou netos. E nesse sentido, no atendimento, foi dito a ela que tivemos a impressão de que, de alguma forma, o modo como ela estava cuidando de si mesma era bebendo copos de água, que foi algo que ela trouxe no sentido de que a cada angústia que ela sentia, a violência que ela passava, ela tentava resolver bebendo copos de água, como se copos de água fossem resolver angústias existenciais e questões de violência muito fortes. E, nesse sentido, ela encontrou como beber copos de água a maneira de cuidar de si mesma. E ao ter trazido isso para ela, ela se questionou, e no outro atendimento, na semana seguinte, ela já trouxe como uma perspectiva de que não, eu quero mudar o modo como eu cuido de mim. E nesse sentido, a gente conseguiu pensar em limites possíveis desse modo de cuidado com os filhos. E talvez dizer não ao cuidado com os filhos para que, de alguma forma, ela possa também cuidar de si mesma, pois esse cuidado com si mesma estava sendo negligenciado, não com os filhos, mas com os netos. Mas que talvez visse um caminho para com que ela possa, de alguma forma, é, entrar em contato e desafiar essa normalização dessa violência de que esse pai não se responsabiliza pelo cuidado de seus filhos. E a partir disso, passando para as considerações finais, a clínica fenomenológica e demandas contemporâneas, orientadas a partir da fenomenologia hermenêutica, possibilitou experienciar o atendimento com mulheres na situação de martinagem a partir de suas demandas. E com isso, trilhar caminhos outros junto a elas, acerca tanto do modo como elas se apropriam das violências sofridas, como do modo como isso afeta esse modo de cuidado, e a partir disso, ver outros modos de ser mãe ou de ser avó. E essa prática revelou o modo como nós, extensionistas, co-construímos outros sentidos, a partir de uma escuta, a partir da escuta e da nossa abertura constitutiva de ser no mundo com os outros. É isso, muito obrigada.